Bom, vamos lá. Vamos fazer uma arte de um carrossel com 3 imagens. Para isso, eu vou criar aqui então um novo arquivo. O tamanho aqui, eu gosto de fazer a largura de 1080 e a altura de 1350, que é o tamanho do feed, né, do Instagram. Como eu vou querer fazer 3 artes no carrossel, eu vou primeiro montar então eles todos juntos aqui na arte, né? Porque eu quero fazer ele contínuo. E depois eu vou dividir ele na hora de exportar a imagem. Eu vou separar as 3 imagens. Então, como eu vou querer 3 contínuos, eu vou multiplicar a largura dele aqui por 3, que aí vão ser 3 artes, né? O próprio Photoshop ele já faz essa multiplicação para mim. É só colocar aqui vezes 3, asterisco 3. E na hora de eu criar aqui, ele já vai criar a arte do tamanho certo. Então, a próxima coisa, então o próximo passo é eu iniciar com essa arte aqui. Eu vou criar linhas de guia para eu saber onde termina cada item do meu carrossel e onde começa o próximo. Para isso eu vou usar a opção visualizar, guias, novo layout de guias. E aqui eu vou definir a posição personalizado. Aqui eu vou marcar a opção colunas, dividir ela aqui em 3, que é o número de publicações que eu vou fazer, né? É o número do meu carrossel. E vou deixar em vazio todas essas outras opções. Não preciso marcar linhas e não preciso marcar a margem. Apenas essas opções aqui para mim já tá bacana. Vou dar Aliás, eu vou marcar aqui as linhas. Aqui eu vou pôr a medianiz em 1080 e vou explicar o porquê. A visualização do Reels no Instagram, do carrossel, né? A visualização do carrossel do Instagram, quando ele está no feed, ele corta quadrado. Então a capa dele lá vai ser visível no feed, no perfil ela é quadrada, né? Então o tamanho desse quadrado é de 1080 por 1080. Essa medianiza é a distância entre as duas linhas guia. Então aqui eu coloquei que eu quero dividir verticalmente na horizontal aqui em 2 linhas, né? E quero que a distância entre elas seja 1080. Então aqui eu tenho as marcações verticais das 3 publicações e essas 2 marcações horizontais, só para eu ter uma noção de que essa imagem aqui na capa ela vai ter esse corte aqui. Então, com essas configurações eu vou dar um OK. E aqui eu já tenho a base para eu começar a criar a arte aqui do carrossel. Eu vou criar uma arte aqui para divulgar um trabalho de uma camiseta que foi feita. Então, vamos começar aqui com a criação da arte completa. Vou salvar, Ctrl S, vou salvar ela aqui no computador. Camiseta Madecal 2023. Bom, para essa arte aqui, eu já tenho os mockups prontos. Em outros vídeos eu vou ensinar a trabalhar com mockups, né? Mas por enquanto eu vou utilizar alguns mockups prontos. Eu baixo esses mockups principalmente nesse site aqui, mockuproad.co. Ele tem alguns mockups gratuitos, né? Aqui eu fiz uma pesquisa de t-shirt, que é camiseta em inglês, e ele dá várias opções aqui para você baixar e utilizar eles no Photoshop. Em vídeos futuros eu vou
entrar em detalhes de como utilizar esses mockups gratuitos da internet. Então, voltando aqui na minha arte, né, eu já tenho o mockup pronto da camiseta. A intenção aqui é realmente fazer a arte de divulgação dela. Eu poderia estar fazendo a arte aqui com várias outras imagens, né? Mas eu então vou utilizar aqui as camisetas. Eu já tenho elas criadas aqui. Eu tenho o mockup da camiseta masculina e da feminina e da camiseta vista de costas, né? Então vou arrastar aqui primeiro a masculina. Eu arrastei ela no Photoshop, ela já vem pra cá, né? Eu salvei esse mockup em Photoshop e já salvei ele sem fundo nenhum, para eu poder trabalhar aqui com o fundo que eu quiser. Vou fazer o mesmo aqui para a camiseta feminina. Vou importar ela aqui, vou deixar ela no mesmo tamanho da masculina. E vou fazer e vou importar também as costas da camiseta. Mas acho que eu vou deixar ela menor porque ela só tem um símbolozinho aqui. É só para mostrar que ela tem esse símbolo. Vou deixar ela um pouco menor. Dependendo de como ficar a arte, eu movimento ela aqui. Bom, vamos lá. Aqui o nome das camadas já tá dando para ler mais ou menos o que é, né? Mockup camiseta de costa, feminina, masculina. Eu vou pôr essa masculina na frente das demais. Então eu vou arrastar a camada delas aqui para cima. E vou jogar a feminina para esse lado de cá. Vou diminuir um pouquinho aqui, como se ela tivesse um pouquinho para trás da masculina. Acho que eu vou colocar as três assim, né? Como se fosse um pódio. As outras duas menores um pouco atrás. E essa outra aqui que tá dando para ver mais o desenho na frente. Então vou pegar essa que tá de costas, jogar ela para trás aqui também, deixar ela, vou só alinhar ela aqui e deixar ela mais ou menos com o tamanho da feminina. Beleza, posicionei aqui. Vou juntar um pouquinho aqui, juntar aqui um pouquinho. Seleciono as três camadas, deixar mais ou menos centralizada nesse card aqui do meio, né? Na parte do meio do post. Estão vendo que aqui vai ter o corte vai passar bem em cima da camiseta, mas esse é um efeito que eu quero realmente fazer ele na minha publicação. Eu quero que quando a pessoa arrastar o carrossel, a imagem ela tenha uma continuidade. Então, por isso que eu estou fazendo desse jeito aqui. Aqui desse lado eu vou pegar essa arte do avivamento e vou colocar ela inteira aqui, para ela aparecer, né? Também para a pessoa conseguir ler com mais nitidez na publicação. Até porque essa arte é a criação, né? Dessa camiseta. E aqui nessa parte, vou pensar o que eu vou colocar. Talvez eu coloque a camiseta dobrada. Mais ou menos assim. Vamos colocar a camiseta dobrada aqui para ver como que vai ficar. Talvez colocar ela como se estivesse em perspectiva, né? Para ela ficar assim em perspectiva, se eu clicar normalmente e arrastar para cima e para baixo, ele vai aumentar só o tamanho, né?
eu quero que ela dê a impressão que ela, como se ela estivesse um pouquinho deitada aqui, não de frente. Eu vou pressionar Ctrl, clicar nessa de cima aqui e dar uma deitadinha nela, ó. Tá vendo que ela tá dando um efeito como se ela tivesse um pouco inclinada assim sobre sobre o plano aqui, né? Vou dar um Enter, ele fixou a imagem. Vou colocar umas duas aqui, vou colocar uma mais aqui para baixo. Vou arrastar aqui para cá. Certo. Já vou também aproveitar e já vou importar para cá o desenho aqui do avivamento. Eu não tenho ele só separado aqui, mas eu tenho ele no Illustrator. O bacana do Photoshop é que eu consigo importar nele objetos inteligentes. Eles são incluídos na arte do Photoshop, de forma que eu posso redimensionar sem ele perder a qualidade. Se eu aumentar o tamanho, né, ele fica com a qualidade original. Aqui, como a arte ela tem fundo e tal, eu não vou importar ela diretamente no Photoshop, não. Eu vou selecionar aqui só esse tema aqui que foi criado, né? Ele não tem fundo, ele é fundo transparente. Aqui ele já está todo agrupado em um só. Eu vou só copiar ele com Ctrl C. Vou vir aqui na minha arte do Photoshop e dar um Ctrl V. E eu vou colar ele como objeto inteligente para ele não perder as suas características originais. Então eu consigo redimensionar ele. Se eu precisar depois fazer uma edição, alguma coisa, basta eu dar 2 cliques aqui, né, na guia de camadas. Eu dou 2 cliques em cima dele e vai abrir dentro do Illustrator para eu poder editá-lo. Vou ajustar com Ctrl T, vou ajustar o tamanho da arte aqui para não ficar muito grande, né, passando nas margens. Vou deixar mais ou menos aqui. O fundo branco depois eu vou trocar, por isso que ainda não estou mexendo nele. Bom, Ctrl S, vamos salvar. Acho que agora eu vou tentar definir aqui qual vai ser a minha cor de fundo. Eu salvei aqui as cores desse evento, né? Essa paleta de cores eu já salvei aqui nas bibliotecas, então eu não vou ficar quebrando muito a cabeça escolhendo cor, não. Eu já tenho aqui salva uma DK 2023, vou utilizar essas fontes aqui. Então aqui eu vim aqui no plano de fundo, eu vou deixar ele branco aqui, mas eu cliquei nele para eu criar uma nova camada. O que aconteceu? Criando essa nova camada, ela vai estar atrás de todas as demais camadas. Então, tudo que eu mexer aqui nessa camada, ela não vai tampar nenhuma dessas camadas que eu coloquei aqui na frente. Se eu pegar aqui, por exemplo, vou selecionar essa cor aqui, azul escuro. Vou selecionar aqui a ferramenta balde de tinta e vou pintar. Ele pintou então aqui atrás de todas as camadas de azul. Se eu tivesse criado essa camada na frente aqui em cima de todas, ela tamparia. E à medida que eu vou descendo, ó, ele vai aparecendo as demais artes da camada. Então eu quero que, como esse aqui vai ser o plano de fundo, eu quero que ela fique realmente aqui atrás. Bom, aqui eu vou fazer vários testes, né, para ver o que vai ficar bom nessa arte. Eu tô achando que, não sei, talvez esse azul escuro vai ficar muito escuro para minha arte. Vou fazer um outro teste aqui, vou criar uma nova camada. E em vez de eu pegar o azul escurão, eu vou pegar esse azul da cor aqui dessa chama aqui. Pode ser que dê uma confusãozinha aqui, mas vamos só fazer um teste, né?
ferramenta balde de tinta, pintei, ele misturou aqui um pouco o fundo, mas isso não vai ser problema não, dependendo. Bom, vamos fazer uns testes depois, né? Eu vou ajustar aqui agora as sombras dessas camisetas aqui, dessas artes, para dar um efeitozinho legal, né? Essas duas aqui, como elas estão deitadas uma em cima da outra, eu vou selecionar elas, né? Vou dar 2 cliques aqui e ele vai abrir a opção de estilos de camada. Então, eu dou 2 cliques aqui fora do texto, né? Em cima da camada, ele abre a opção estilos de camada. Aqui eu vou usar a sombra projetada mesmo. Ó, se você visualizar aqui, ó, tá sem sombra. Dei um cliquezinho e ele criou uma sombra. A sombra ela tá com um ângulo de 90 graus, então é como se a luz estivesse bem em cima da camiseta aqui mesmo. Eu vou deixar aqui com 90 graus. Eu vou aumentar um pouquinho a distância, como se ela tivesse um pouco mais sobrevoando, e vou aumentar o tamanho dela para ela ficar mais esfumaçada e dar um efeito mais bacana. Opacidade vou deixar 60% mesmo, acho que ficou legal. E o modo de mesclagem e multiplicação também ficou legal. Eu consigo copiar esse estilo que eu coloquei aqui na de cima para colocar na de baixo também. Só clicar em cima da camada que eu clico com o mouse direito. Vou em copiar estilo de camada. Venho na camada aqui que eu quero aplicar. Essa daqui, não é essa, é a camiseta dobrada. Deixa ela aqui perto. Essa daqui. Então eu clico com a mão direita em cima dela e vou em colar estilo de camada. Ela já colou aqui. Então eu já tenho as duas camisetas aqui com a sombra. Nessas daqui eu vou fazer uma sombra um pouco mais manual. Fica legal também. Vou mostrar aqui como fazer. Primeira coisa, eu vou mudar aqui a cor para preto, a cor principal, certo? Vou criar uma nova camada em cima pode ser acima de todas aqui, depois eu vou posicionar ela no lugar correto. Vou apertar B, que é o brush, pincel. Vou ajustar aqui um pouquinho o tamanho dele, ele está muito grande. Vou apertar aqui o fecha chaves no teclado, ele aumenta e diminui o tamanho aqui do pincel. Por enquanto vou deixar aqui a opacidade 100%, fluxo 100%. Criei uma nova camada aqui. Aqui em cima mesmo vou dar um tuque. Criei só esse pontinho preto aqui, né? Vou pegar a ferramenta mover de novo. Aqui agora eu posso movimentar essa sombra aqui que eu criei. Vou apertar um Ctrl T. Aí ele selecionou aqui. Eu consigo ajustar o tamanho. Se a correntinha aqui em cima estiver bloqueada, toda vez que eu movimentar aqui algum tamanho, ele vai sempre manter a proporção, né? Só que eu quero achatar essa imagem para ficar uma sombra achatada aqui debaixo da camisa, né? Então eu vou pressionar o Shift e clicar aqui em mexer, que aí ele não segura com a correntinha lá a proporção, né? Nesse caso aqui eu não quero manter a proporção. E aqui eu já posso posicionar ela mais ou menos aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho para ela ficar. E com esse brush aqui ele é bacana porque ele já dá naturalmente o local aqui onde fica mais próximo, ele já fica mais concentrado, mais escuro. E à medida que a camiseta vai afastando, ele já fica mais esfumaçado. Posicionei aqui numa posição legal, vou dar o zoom aqui. Só que aqui a sombra está na frente da camiseta, né? Eu vou dar um Enter para ele salvar o tamanho aqui. Vou renomear essa camada para sombra
camiseta feminina. E vou arrastar ela para trás das camisetas. Vou colocar atrás de todas. De quebra, ela já fica atrás da camiseta feminina. Bom, vou fazer o mesmo para masculina, né? Com essa sombra aqui selecionada, eu posso pressionar Alt, a setinha vai mudar lá. Vou dar um clique nela e vou arrastar. Quando eu faço isso com o Alt selecionado, ele cria uma cópia da camada. Então eu tinha uma camada aqui, fiz a mesma cópia para essa. Como a masculina está um pouquinho maior, eu vou dar um Ctrl T e vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dessa sombra. Vou reposicionar ela aqui onde eu quero, dar um Enter e já tem outra sombra aqui. Vou renomear ela, sombra camiseta masculina. Vou selecionar a camiseta feminina novamente, apertar Alt, clicar, arrastar. E criei a sombra da parte da camiseta de costas. Posicionar ela, dar um Enter e renomear aqui, sombra camiseta costas. Beleza, já deu um efeito bem bacana do que se tivesse sem as sombras. Ó. Sem as sombras, com as sombras. Essas duas de trás aqui, como elas estão um pouco afastadas, eu vou fazer um efeito de um pouquinho de desfoque, não muito, só para dar aquela sensação assim que ela está mais afastada, está um pouquinho mais desfocada. Vou selecionar aqui então a camiseta feminina, né? Essa daqui. Vou utilizar aqui o filtro desfoque gaussiano. Aqui ele desfocou muito. Eu vou dar só um pouquinho assim. Vamos ver se vai ficar legal, né? Desfoquezinho aqui. Vou fazer o mesmo para a parte da camiseta de costas, né? Essa daqui. Filtro desfoque gaussiano. Não, vou deixar sem. Estou dando um Ctrl Z aqui. Porque essa daqui eu tenho interesse em mostrar também esse símbolozinho pequeno. Então acho que eu vou deixar sem desfoque mesmo. Aqui elas estão juntando, meio que juntando uma na outra. Então eu vou fazer uma sombra, como se tivesse uma sombra dessa camiseta da frente para as de trás. Vai ser o mesmo processo aqui que eu criei da sombra, né? Eu vou criar uma nova camada aqui. Vou selecionar o pincel. Esse aqui eu vou aumentar um pouquinho. Dureza 0%. Tamanho 700 tá bom. Vou dar um clique. Aqui ele ficou um pouquinho menor, mas eu posso dar um Ctrl T e aumentar um pouquinho isso aqui. Dar um Enter para ficar com esse tamanho, né? Colocar sombra camisetas e vou colocar ela atrás da camiseta masculina, porém na frente das outras duas camisetas aqui. Vou mudar aqui o modo de mesclagem dela para multiplicação. Ela vai juntar melhor aqui na parte de trás dessas camisetas. Vou fazer o mesmo para essas outras duas sombras aqui, porque nessa cor até que ficou legal, mas dependendo do que eu colocar de fundo, pode ser que não fique tão legal assim. Então selecionei as três aqui, né, pressionando Shift, e mudei aqui de normal para multiplicação.
Voltando aqui na sombra que eu estava criando das camisetas, a sombra ela pegou também um pouco o fundo aqui, né? Eu vou mostrar como que eu vou deixar essa sombra somente nas camisetas em si. Então, posicionei a sombra aqui. Ó, como estava sem a sombra, com a sombra. Só que eu não quero que a sombra passe para o fundo. Eu quero que a sombra fique só, dar uma escurecida só aqui nessas duas camisetas de trás, para ele dar um contorno aqui nessa camiseta da frente, né? Como que eu faço isso? Eu tô com essa sombra aqui logo acima da camiseta feminina. Então eu quero que ela fique somente onde tem o desenho da camiseta feminina. Não quero que ela passe para o outro lado. Eu vou segurar o Alt e quando eu passar o mouse aqui em cima da junção das duas, vai aparecer esse íconezinho aqui. Quando eu clico aqui, ele vai criar uma máscara de corte. Eu posso fazer também clicando com o mouse direito aqui e na opção aqui, criar máscara de corte. Então o que aconteceu? A sombra aqui ela ficou somente onde tem a arte aqui embaixo. É como se tivesse uma máscara aqui embaixo e a sombra fosse aplicada somente ela. Ó, se eu tirar, ela deixa de aparecer. Se eu colocar a sombra, ela aparece, mas somente em cima dessa camiseta feminina. Ah, mas do lado de cá ficou sem. Então, com isso daqui selecionado, eu vou apertar Ctrl J. Ctrl J é duplicar. Então, criei uma cópia da sombra que estava aplicada sobre a camiseta feminina. Vou posicionar ela aqui em cima da camada da camiseta de costas, né, da parte de costas, e vou fazer o mesmo procedimento. Clico com o direito, criar máscara de corte. Então a sombra ficou aplicada somente na camiseta, na parte das costas da camiseta. Então aqui já tem o efeito de sombra nessa parte central. Tenho a sombra aqui nessas duas camisetas aqui da frente. Vamos trabalhar aqui um pouquinho mais. Acho que eu vou fazer o fundo de duas cores. Vamos ver se vai ficar legal. Vou fazer tipo um traçado aqui, né? Para ele ficar de duas cores. Então, Ctrl T. Diminuir aqui pressionando Shift. Vamos deixar até aqui. Vou puxar mais um pouco aqui. Aqui agora a gente vai fazer vários testes para ver qual que é mais bom. Aperto Ctrl. Vou arrastar aqui para ir só esse pontinho. Estou pressionando Ctrl para ele arrastar só esse pontinho aqui. Pressionando Ctrl. Como se tivesse uma mudançazinha de cor aqui. Vamos fazer mais alguns testes aqui para ver se fica legal. Vou colocar um efeito de ruído, de vinheta. Vou fazer uma vinhetinha aqui e adicionar um ruído nela. Vou criar uma nova camada em cima dessa camada azul, porque isso aqui faz parte do background, né? Da tela, da parte de fundo aqui. Vou pegar a cor azul escuro, que é a cor da camiseta aqui. Vou pegar o pincel, aumentar o tamanho dele bastante. Opacidade 100%, fluxo 100%. E vou vir um pouco aqui mais para fora e dar fazer uma sombreada aqui nas bordas.
Aqui também, mesmo que não esteja aparecendo, eu estou colocando, porque eu vou mudar aqui já o modo de mesclagem dele para multiplicação. Então ele vai dar uma escurecida aqui também. Dá um zoom aqui. Com a camada 3 aqui selecionada, vamos renomear aqui, BG azul escuro, BG azul claro. Aqui eu vou colocar vinheta. São as camadas do background aqui. Então vou vir aqui no filtro, ruído, adicionar ruído. Vou colocar aqui uns 12, acho que diminuir um pouquinho, 9. Acho que assim tá legal esse ruído aqui. Acho que eu vou colocar um ruído também nesse azul claro aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Vou selecionar ele aqui. Filtro, ruído, adicionar ruído. Nele eu vou deixar um pouquinho menor. Acho que 4. 4 ficou legal. Já tem um efeitozinho bacana aqui, né, de ruído. Ctrl S. Vou colocar um pouco de efeito de ruído nesse background azul escuro também, para ficar legal, né? E aqui tá aqui mesmo. Filtro. Desfoque, ruído, adicionar ruído. A mesma quantidade do outro. Beleza. Acho que vou colocar uma sombra bem levinha aqui, só para dar um efeitozinho aqui nessa transição das camadas. Vou selecionar aqui o azul, dar 2 cliques nele para abrir os estilos da camada. Sombra projetada. Essa daqui eu vou deixar com a opacidade bem pequena, só para dar um efeitozinho bem de leve mesmo. Um detalhezinho bem pequeno. Certo. Ctrl S, salvei. Bom, aqui eu tô sentindo tá um pouquinho vazio. Eu vou pegar essas duas camisetas dobradas aqui. Vou dar um Ctrl G para agrupar elas. Então, quando eu tiver com essa ferramenta aqui de seleção, e aqui a opção, eu gosto de usar a opção agrupar, porque quando eu mexer, ele vai mexer sempre com um grupo. Se ficar aqui só em camada, eu posso selecionar aqui a camada, né? E ele vai mexer somente a camada. Se eu tiver com agrupar aqui, eu seleciono o grupo todo e mexo nele aqui. Vou dar uma posicionada nele aqui. Eu vou deixar ele mais aqui embaixo e vou colocar uma arte aqui no fundo para compor um pouco esse fundo, para não ficar tão vazio, né? Então nesse grupo que eu criei aqui, eu vou colocar camisetas dobradas. Esse objeto inteligente aqui é o tema do evento. Eu vou colocar aqui tema. Esses daqui já são os mockups das camisetas. Eu vou agrupar eles também, inclusive com as sombras deles. Vou selecionar todos. Dar um Ctrl G. Aí agora tá o grupo todo aqui. Vou colocar camisetas. Então acabou que deu uma limpada aqui nas minhas camadas. Se eu quiser ver camada por camada, eu vou abrir aqui cada uma dessas. Beleza. Vamos compor um pouquinho mais esse fundo aqui para não ficar tão vazio assim. Eu vou pegar esse tema, selecionei o tema aqui, com Alt pressionado eu vou arrastar ele para o lado de cá. Criei uma cópia dele, né?
Ctrl T e vou aumentar ele de tamanho aqui. Eu quero usar essa chama aqui, mais essa chama aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Arrastei aqui. Tá. Dá um Enter. Eu vou colocar ele aqui atrás da vinheta. Não, atrás da vinheta, não, na frente da vinheta. E vou dar um desfoque nele aqui. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Esse eu vou aumentar mais. Deixar esse 41, tá bom. Acho que ele ficou muito grande aqui. Ctrl T para ajustar o tamanho. Vou reduzir aqui, puxar um pouco para cá. Enter. Acho que ficou legal, né? Vou repetir essa arte com desfoque aqui nessa parte central. Então vou pressionar Alt com a camada selecionada. Arrastei para cá. Ctrl T. Vou deixar ela maior aqui. Vou deixar ela passando nas bordas aqui. Enter. Vou diminuir um pouco a opacidade dele para não ficar muito forte. Vou testar algumas mesclagens aqui também. Sobrepor. Ó, sobrepor ficou legal. Luz indireta. Gostei do sobrepor. Vou aumentar um pouco aqui a opacidade. E vou jogar ele um pouco para cá. Deixa ele centralizado mesmo. Ctrl T. Aumentando mais o tamanho dele. Enter. Bom, gostei. Ficou legal assim. Acho que eu vou centralizar isso daqui verticalmente. Essas camisetas dobradas. Vou jogar ela aqui pra cima. Ctrl T. Vou deixar elas cortando um pouquinho, mas eu vou dar uma aumentada nelas aqui. Ctrl S. Eu vou colocar a mesclagem sobrepor nessa primeira cópia que eu fiz aqui do tema. Para ele ficar com um efeito legal também. Sobrepor. Certo. Vamos ver o que mais dá para fazer, né? Fazer nessa arte aqui. Não sei se vai ficar bom. Vamos fazer um teste aqui. Alt pressionado nessa camada azul escura aqui. Criei uma cópia dela. Vou jogar na frente dessa azul claro. Ctrl T. Girar ela mais ou menos no ângulo aqui do corte que eu fiz. E eu vou jogar ela no cantinho aqui. Mas acho que não vai ficar legal não. Será que vai ficar bom? Vou colocar a mesma sombra que eu pus no azul claro. Vou copiar o estilo de camada, né? Que é a sombra levinha que eu coloquei aqui. E vou colar nessa camada que eu acabei de criar. Então ele adicionou uma sombrazinha aqui. Acho que não ficou muito ruim não. Deixa aqui mais ou menos. Ctrl S. Acho que eu vou
pegar esse uma decal que está escrito aqui, vou colocar ele aqui em cima e descer um pouco essas dobradas aqui, acho que vai ficar legal. Vou vir aqui no Illustrator, ele está aqui, só que ele está agrupado, vou dar 2 cliques para abrir o grupo. Agora eu selecionei só uma decal, Ctrl C, volto aqui para o Photoshop, Ctrl V, objeto inteligente, colou aqui, eu vou jogar ele para cima de todas as camadas, ele está aqui, vou renomear para logo uma decal, Ctrl T para mudar o tamanho, ficou muito grande não, só para compor um pouquinho aqui a arte, mais ou menos centralizado aqui na publicação, e vou descer um pouco essas camisetas dobradas aqui e vou ajustar essa logo aqui de novo para cá. Ficou legal, ficou legal. Ctrl S. Acho que agora para finalizar só vou adicionar a logo aqui do meu Instagram no rodapé aqui dessas páginas. Eu tenho essa logo já pronta nessa arte aqui que eu fiz. Então vou copiar ela aqui do Photoshop. Tá demorando um pouquinho de salvar. Abriu aqui. Certo. Essa logozinha aqui que eu vou copiar e colar nas demais, né? Eu já tenho até ele num grupo aqui, logo Aider, vou copiar o grupo todo. Vou chegar aqui, dar um Ctrl Shift V. Vou dar uma reposicionada aqui para ele ficar mais ou menos centralizado. Teve uma aqui que eu mudei a cor, vou voltar ela para a cor original. Remover estilo de camada, apagar estilo de camada, então tá tudo branquinho. Ctrl S e tá pronta a arte. Fiz aqui então esse carrossel, né, com 3 imagens. Ele é um carrossel contínuo, à medida que a pessoa vai deslizando, a arte continua. Estou aqui demonstrando como vai ficar a camiseta do congresso da Uma Decal. E no último card aqui ele mostra a arte completa aqui do evento, né? Vou só centralizar ela verticalmente aqui no tema. Vou utilizar aqui a opção na tela e centralizar verticalmente. Bom, agora só falta salvar essas imagens de uma forma dividida, né, para a gente postar no formato de carrossel. Se eu exportar normalmente aqui, do jeito que está, ele vai criar uma imagem grandona contínua. Eu preciso já exportar essas imagens no tamanho já recortadas, né, nos 3 tamanhos aqui. Bom, eu vou utilizar a ferramenta faca, a ferramenta fatia, para poder fazer essa seleção. Só que antes de selecionar, para eu indicar onde eu quero cortar, né?
Como que eu já terminei a arte, já dei um Ctrl S, eu não vou usar mais essas duas guias aqui horizontais não, então eu vou clicar nela aqui e vou remover ela aqui para cima para ela não aparecer mais. Isso daqui eu estou fazendo é para facilitar o recorte aqui. Então o próximo passo, então eu vou vir na ferramenta fatia, que é essa daqui, né, ferramenta fatia. E aqui eu vou utilizar já a opção fatias a partir das guias. Então onde tem guia, ele vai fatiar a imagem, né? Então ele criou aqui a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3, a partir dessas guias que eu deixei. Por isso que eu tirei aquelas outras duas aqui. Porque senão ela ia criar 9 fatias, né? Ia criar as fatias menores aqui também. Então, criei as fatias aqui. Posso voltar aqui para a ferramenta de seleção. Vou dar um Ctrl Alt Shift S, que é a opção salvar para a web. Ou então, só esperando carregar aqui. Tá vendo que ele mostra a fatiazinha aqui que ele criou, né? Eu posso dar o Ctrl Alt Shift S, ou eu posso vir aqui em Arquivo, Exportar, salvar para a web. Nesse salvar para a web, como eu vou publicar ele no Instagram, o ideal é eu deixar aqui a predefinição PNG 24. Se ele estiver aqui em outra, em JPEG, se ele estiver em alguma outra qualquer dessa daqui, você vem e muda para PNG 24, vai na opção salvar, ele vai abrir aqui as pastas para você salvar, né? Vou selecionar a pasta que eu estou salvando aqui. Design. Vou salvar nessa pastinha aqui. Então ele vai dar o nome aqui, camiseta Madecão 2023. Ele vai salvar 3 imagens e vai numerá-las de acordo com a quantidade de fatias que eu tiver, né? Nesse caso são 3. Cliquei em salvar. Terminou de salvar, vou vir aqui na pasta, atualizar a pasta aqui. Ele criou uma pastinha images aqui e dentro dela tem as 3 imagens já fatiadas. E aí agora é só eu postar elas no formato de carrossel no Instagram. Com a qualidade boa, gostei, o fundo ficou bacana também, não ficou tão vazio. Não ficou muito poluído também. Acho que ficou legal. É isso.